Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar a entender sobre o Context API. A gente vai estar vendo aqui o que é o Context API, qual tipo de problema que ele resolve e como que nós vamos usar para melhorar as nossas aplicações. Como vocês viram aí de fundo, eu estou criando um novo app. Eu usei o comando expo init, né? Expo init para iniciar um novo projeto usando o expo. E ele instalou, eu coloquei aqui, né, o nome do nosso aplicativo, eu chamei de Context. Escolhi o template blank e aí ele gerou um projeto para mim aqui, ele já criou a pasta, né? Essa pasta principal é a pasta que a gente criou lá no início do curso e aqui dentro nós estamos colocando os nossos apps que a gente está desenvolvendo ao longo das aulas. Então eu acabei de criar, né, essa pasta Context, né, esse app Context. Então eu vou vir aqui no meu VS Code e vou abrir essa pasta Context. Né, aqui eu tenho o diretório curso, que é o diretório que a gente criou lá no início do curso. E aqui eu tenho, né, a pasta Context que foi criada agora. Eu vou abrir essa pasta diretamente no VS Code para o nosso terminal ele funcionar, né? Quando a gente abrir aqui com Ctrl J, o terminal ele já vai abrir no diretório correto. Então, para começar a entender sobre o Context, a gente precisa ter uma estrutura de um app padrão, né? Aqui a gente já tem essa estrutura, né? A gente tem aqui no app.js, nós estamos retornando aqui, a gente tem a função app, que ela retorna um view com o text e a status bar. Mas o que eu vou fazer aqui, né, como a gente fez em todas as aulas passadas, o que a gente aprendeu tudo ao longo do curso, eu vou criar aqui uma nova estrutura e eu vou acelerar o vídeo e quando eu terminar eu volto explicando. Então, pessoal, o que eu fiz aqui foi basicamente eu criei aqui, né, um Stack Navigator. Como essa aula é sobre content, a gente não vai perder tempo aqui falando sobre navegadores, mas eu tenho uma aula aí só sobre o Stack Navigator, né, onde eu crio um, explico tudo, e você pode também seguir, né, o tutorial que tem lá no site React Navigation, beleza? Mas aqui como a gente tem esse navegador, né, eu criei uma tela, né, essa tela Home, que tem somente um view e um text, né, um texto Home. A gente está vendo tudo isso aqui no nosso emulador. E eu criei também uma estrutura, né, uma pasta src, uma pasta screens, né, a pasta que vai conter as nossas telas, e dentro dela a gente tem esse arquivo home.js, que é essa tela que está sendo mostrada. Beleza? Então, antes de a gente começar, né, eu criei aqui um slide para a gente entender melhor isso aqui, e basicamente a gente pode imaginar no Context resolvendo um problema como esse que está aqui na tela, né? E o problema é basicamente, nós temos um Stack Navigator, né, com uma tela, várias telas, né? A gente tem aqui 4 telas principais, e a tela 1 e a tela 4 a gente tem aqui várias componentes, né? As componentes que estão umas dentro das outras, e vamos imaginar, por exemplo, que na tela 1 a gente tem uma informação, por exemplo, um dado que a gente pegou de uma API ou algo do tipo, e a gente quer ter acesso a esse dado lá na tela 4, né, na Tilde 4, aliás. Então, como que eu vou fazer, né, para passar esses dados? E a gente pode passar, né, como a gente viu aí no curso, ao longo do curso até agora, a gente estava usando props, né? Então a gente criava uma propriedade na tela 1, né, na real, a gente criava uma propriedade aqui no child 2 dentro da tela 1, né, e passava a informação para child 2, e aqui a gente passaria para child 3 e para child 4. Então, isso ficaria bem bagunçado e bem difícil de manter, né, de manusear esse código. Então, para isso, a gente tem o context, né, que ele é basicamente dividido em duas partes, né? A gente tem o context em si e o context ele tem um provider, né, que a gente pode traduzir como fornecedor. Então, nesse exemplo, o provider ele está dentro, toda a nossa aplicação ela está dentro do provider, né? O nosso Stack Navigator e todas as nossas telas estão dentro do provider. Então, qualquer componente aqui, qualquer tela dentro do provider, a gente consegue acessar a informação que a gente vai disponibilizar lá para ser distribuída. Então, se eu coloco lá um valor, por exemplo, um número inteiro, né, um número 5, uma lista, um objeto, um arquivo, qualquer coisa, uma função, a gente consegue acessar em qualquer uma dessas componentes que estão dentro do provider. A gente usa lá o nosso hook, né, como esse curso aqui a gente vai falar sobre hooks, né, o curso é sobre hooks, a gente usa o hook use context e, por exemplo, no child 4 eu conseguiria facilmente, usando o hook use context, acessar aquele dado que está sendo fornecido pelo nosso provider. Beleza? Então, se a gente vem aqui no código, eu vou criar aqui dentro da nossa pasta src, eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar essa pasta de context, beleza? E eu vou criar também
outra pasta, eu vou chamar essa pasta de components, vai conter as nossas componentes, e na pasta components eu vou criar um arquivo, eu vou chamar esse arquivo de teste, né? Pode ser teste.js, e aqui eu vou usar um snippet, vou chamar tudo isso aqui de teste, né? Que é essa componente que a gente está criando, que vai retornar vou tirar esse view, vai retornar somente um texto escrito, né? Um texto teste. Beleza? E na tela, na pasta context, eu também vou criar um arquivo e vou chamar esse arquivo de datacontext.js. Beleza? E a gente pode perceber já uma diferença aqui, porque o arquivo datacontext eu iniciei ele com letra minúscula. E a gente tem essa convenção, né, que os arquivos que exportam um JSX, a gente inicia ele com letra maiúscula. Então a tela teste ela está retornando, né, ela está exportando um JSX, a tela home da mesma forma. Então esses arquivos a gente nomeia com a letra maiúscula. E já o nosso context, né, esse data context, ele não vai exportar nenhum JSX. A gente vai fazer o uso aqui dos métodos do React, né, para a criação desse nosso context. Então eu vou começar aqui importando o React, né, from React. E com o React a gente já pode criar esse context. Então eu vou criar aqui uma variável, né, context. Ela vai receber o react.createContext. E com isso, né, com esse react.createContext, ele é um método, a gente executa ele aqui, a gente está instanciando, né, na variável context. Então aqui a gente já tem o nosso context criado e ele está sendo instanciado aqui na variável context. Beleza? Então agora a gente vai ter que criar o provider, né, quem vai fornecer os dados para as componentes que estão dentro desse provider. Então eu vou criar aqui, né, uma variável, né, provider. E essa variável ela recebe uma função, beleza? E essa função ela vai retornar o nosso provider, né, que a gente vai criar aqui. A gente vai fazer umas tags usando o JSX e vou usar aqui o context, né, que é essa variável que a gente acabou de criar, context.provider. Beleza? Eu vou fechar e aqui dentro, né, nós teremos que colocar, por exemplo, as componentes que a gente quer que tenha acesso aos dados que a gente vai colocar aqui no provider. Então agora eu também vou explicar aqui um pouco para você sobre o children, né, que é também aí uma funcionalidade que a gente tem no React, que é basicamente, se eu volto aqui na tela home, né, nós temos um view, né? A gente tem aqui um view com text dentro. Então esse text ele é children, né? Ele é uma componente filha, do nosso view, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui essa componente teste que a gente criou. Se eu importo ela aqui na nossa tela home, né? Então aqui na tela home eu vou dar um import test from React. From React não. Aqui ele está eu vou usar o ponto barra, né? Components test, beleza? Que é essa função que a gente tem aqui, né? Retornando esse text. Então eu vou mencionar ele aqui, né? Abaixo desse nosso text. E normalmente o que eu faria, né? Era só colocar aqui um teste, né? A gente usaria o self close. Aqui se eu salvo isso aqui e abro aqui o nosso emulador, nós temos aqui, né, o texto teste sendo mostrado. Então eu vou colocar esse texto aqui, colocar aqui um número, né, uns números, só para a gente ver que foi atualizado ali. Então esse texto aqui que está sendo mostrado aqui na tela home, beleza? Mas agora se eu fazer um pouco diferente, né, e o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu usar o self close, eu vou fechar ela e abrir novamente, né, como se fosse uma tag de texto, por exemplo. E aqui dentro dessa nossa tag teste, eu vou colocar um outro texto, né? Então eu vou colocar aqui um text hello from children. Beleza? Então aqui hello from children, se eu salvo, a gente pode ver que o nosso texto, né, esse nosso texto teste, ele continuou aqui, mas esse text que a gente criou, né, hello from children, ele não foi renderizado aqui na tela, né, ele não foi mostrado. Somente esse texto, que é esse text que a gente está retornando, que foi mostrado. Então, na nossa função teste, né, eu vou chamar aqui esse atributo aqui de props, né, ou seja, tudo que está sendo passado para a nossa função, para a nossa componente teste, eu estou chamando de props.
E eu vou dar um console.log, né? Eu vou escrever no console essas props para a gente ver o que tem lá dentro. Então, se eu abro aqui o terminal, a gente pode ver que a gente tem um objeto aqui, né? E dentro desse objeto, se a gente analisar aqui melhor, a gente tem aqui, né, children, né, que é o que eu acabei de falar. Mas se a gente ver direitinho, a gente olha aqui melhor, a gente pode ver que a gente tem aqui um children igual hello from children, né? Se a gente olha o tipo, por exemplo, aqui a gente tem function home e o type of, né, o tipo desse children é react.element, ou seja, é um elemento React que está sendo passado aqui dentro desse objeto, dessa propriedade, né, desse objeto children. Então, o que a gente pode fazer é basicamente usar o destructuring, então vou apagar esse console log aqui, ao invés de eu chamar tudo de props, eu vou usar o destructuring, vou chamar aqui somente o children, né, vou pegar somente esse children e eu vou retornar ele, né, ao invés de retornar esse texto, teste, eu vou retornar o children que a gente acabou de chamar aqui. E quando eu salvo, a gente vê, né, que a gente tem aqui hello from children, que é nada mais nada menos do que esse text, né, que a gente passou dentro da nossa componente teste que a gente acabou de criar. Então, né, o children é isso, né, ele é o que está dentro de uma tag e a gente pode acessar ele através do atributo, né, children, a gente chama isso aqui usando o destructuring. Então, no nosso provider não vai ser diferente, né? Eu vou receber aqui um children e dentro do context.provider eu vou passar o children, que é tudo que eu colocar dentro do provider. Então, por exemplo, se eu vou escrever aqui, né, por exemplo, esse nosso provider, e dentro dele aqui eu colocar por exemplo, a nossa aplicação inteira, ou alguma tela, ou algum conjunto de componentes, todas essas componentes que estiver aqui dentro dessa tag provider, eu vou conseguir acessar os dados que eu passar usando o nosso context. Então, onde eu quiser que as componentes sejam, que os dados sejam compartilhados, eu vou usar esse provider. E usando esse provider a gente vai conseguir acessar os dados. Mas agora resta a gente mandar os dados, né? E para mandar esses dados, a gente tem aqui a propriedade value, né? E eu vou passar ela aqui como inteiro, né? O número 5, por exemplo. Então, value aqui é igual o número 5. Mas isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser uma lista, pode ser um objeto, pode ser várias componentes e pode ser qualquer coisa. A gente vai, pode ser funções, né? A gente vai ver isso aí mais para frente. Mas agora para demonstração, eu vou passar esse value como número 5. E aqui a gente tem que escrever value, né? Não é igual às outras propriedades que a gente só escreve lá qual é o nome da propriedade que a gente cria e passa o valor. Aqui tem que ser value. Então no context.provider, né, a gente tem a propriedade value que a gente passa os dados que a gente quer que sejam compartilhados. Beleza? Então feito isso, o nosso provider está pronto, né? A gente já consegue usar ele e o context também. Então agora, né, que é a parte mais interessante, que é como usar isso. Então, primeiramente, para a gente conseguir usar esse context e esse provider na nossa aplicação, né, eu tenho que exportar essas duas variáveis. Então, aqui eu vou usar o export, né, eu vou exportar a variável context e eu vou dar um export também na nossa variável provider, beleza? Então, eu vou salvar esse arquivo data context que a gente criou e agora a gente já pode fazer o uso. Então, eu vou fazer o uso disso aqui na nossa tela home, beleza? E eu vou testar esses dados aqui na nossa componente teste. Então eu vou apagar ela, né? Eu vou deixar ela como ela estava antes, né? Com o self close. Aqui nela eu não vou ter mais esse children. Eu vou usar o Ctrl Z aqui, certo? Eu não vou ter mais o children, eu vou ter somente o texto, um teste 555. E aqui, né, a variável teste ela vai estar também com o self close. Então se eu salvo os dois arquivos, a gente tem que novamente sendo mostrado na tela o texto, né, teste 555. E agora a gente vai usar o nosso provider, né? Eu uso primeiro o provider para me indicar quais as componentes que eu quero compartilhar esses dados, né? Para depois a gente usar o context para acessar. Então aqui, como eu quero definir o provider, né? Para quem que eu vou passar os dados, eu vou importar provider, né? Provider from esse arquivo, né? Que tá aqui. Eu vou usar o .. context data context. Beleza? Então note aqui que eu estou importando o provider, né? Eu estou usando as chaves
porque no nosso arquivo data context a gente não tem nenhum export default, né? Se eu desse aqui um export default nesse nosso provider, né, eu conseguiria, na verdade aqui não iria dar certo, né, eu conseguiria importar ele lá sem usar chaves, mas como esse não é o caso, né, eu estou dando só o export comum, né, para mim acessar ele aqui eu tenho que usar as chaves para mim conseguir importar, beleza? Então eu vou salvar, né, então eu tenho o provider já nesse nosso arquivo home, e eu vou colocar ele aqui, né, abaixo desse nosso text, eu vou colocar aqui o provider, né, usando o JSX, né, criando a tag, e dentro dele eu vou passar a nossa componente teste que a gente acabou de criar. E aqui ele deu um erro, né? E esse erro aqui é no nosso data context, né, no provider que a gente criou uma função, mas essa função não está retornando nada. E eu estou deixando isso aqui no vídeo para vocês verem que até eu aqui, né, que estou produzindo esse conteúdo, eu posso errar. Então, tipo, quando você errar aí no seu código, estiver encontrando dificuldade para aprender, isso é totalmente normal, né? É bem comum a gente errar. E até eu, que estou com a aula planejada e tudo planejado aqui, acabo errando nesses tipos de coisa. Então, aqui na nossa função, né, no provider, a gente tem que ter aqui um return, né, e a gente vai retornar esse nosso JSX. Eu vou apagar esse ponto e vírgula aqui, e agora sim, se eu salvo, né, o erro sumiu, e a gente tem o provider, né, dentro dele a gente tem aqui o teste, né, a componente teste. Então, agora eu vou vir na componente teste, né, e nela eu vou querer acessar esse valor, né, esse valor que eu defini aqui no data context, que é o número 5. Então, para mim acessar esse valor, eu vou precisar ter acesso ao nosso context, né, que nesse caso aqui é essa variável context. Então, eu estou exportando ela. Então, aqui no nosso arquivo teste, eu vou dar um import, né, vou usar aqui as chaves context from. Aqui eu vou usar o ponto barra context data context, beleza? Então eu estou importando o context, e agora que eu tenho acesso a esse context que eu criei aqui no arquivo data context, eu vou fazer o acesso a esses dados, né? E para acessar a gente usa aqui o hook use context. Então eu vou importar ele aqui, né, do React, beleza? O use context aqui também dentro das chaves, e com o hook use context importado, eu vou, antes de eu retornar aqui esse text, né, dentro da função teste, eu vou criar aqui uma variável data, né, os dados. Isso aqui vai receber o hook use context, e que é, né, um método, né, uma função, e como argumento eu vou passar o nosso objeto context, né, que a gente acabou de importar. Então, se eu salvo, né, dentro dessa variável data tá o valor que a gente tá transferindo. Então, por exemplo, aqui dentro do text eu vou colocar aqui, né, o data. Se eu salvo, a gente tem aqui na tela o número 5, né, que é o valor que a gente está transferindo aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 500, né, e salvar, a gente tem aqui na tela 500, que é o valor que está sendo compartilhado. E você com certeza está imaginando aí, nossa, mas que trabalho para transferir, né, o dado de uma componente para outra. E é muito mais fácil criar uma propriedade, mas realmente aqui nesse caso é muito mais simples e é muito mais recomendado eu criar uma propriedade aqui nesse nosso componente teste, né, valor, por exemplo, e receber ela aqui, chamar isso aqui de valor e renderizar na tela. Mas esse aqui é um exemplo somente demonstrativo, né? A gente vai usar, né, se eu voltar aqui no nosso slide, a gente vai usar nesses exemplos bem difíceis, bem complicados, nesses projetos maiores, onde a gente tem várias componentes, umas dentro das outras, e que fica bem complicado dessa informação ser transferida. Beleza? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo aí formas diferentes de implementar o context em casos diferentes, e como que a gente vai fazer isso aí. A gente vai usar também a função reducer dentro do context, fica bem legal, fica bem poderoso, e a gente vai conseguir fazer várias coisas, beleza? E para essa aula é isso, né? Eu vou deixar aí para vocês como desafio, né? Porque aqui a gente está usando o nosso provider dentro aqui da dela home, né? Somente com a componente teste. Mas só para você ter noção, né? A gente pode usar esse provider aqui no nosso app, né? Que aqui o nosso app ele é uma função. Então aqui a gente pode dar um export default, por exemplo, uma função, né? E essa função ela tem aqui um return, ela vai retornar o provider,
e dentro desse provider o nosso app, né, que é aqui, eu tenho que apagar isso aqui, mas nesse exemplo aqui, né, eu estou colocando o meu aplicativo inteiro, né, que aqui é a gente está usando aqui o nosso navegador, né, no arquivo app.js, ou seja, eu estou colocando o meu navegador inteiro, que é o exemplo que a gente tem também aqui no slide, né, a gente tem o navegador inteiro dentro do provider. Então, nesse caso aqui, eu de qualquer lugar do app, eu poderia simplesmente importar o context e fazer o uso aqui, né, com o hook use context e acessar os dados que eu quero estar transferindo. Então, só para você ter noção do poder do use context, né? Aqui eu não vou salvar isso aqui porque vai dar um erro e eu vou deixar isso aqui como desafio para você para a próxima aula. Então, na próxima aula eu vou estar implementando isso aqui no nosso navegador e eu vou deixar isso aí como desafio para você fazer. Tranquilo? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.